Beleza, pessoal? 8 horas da noite, terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Boa noite. Pessoal que está entrando aí, se puder dar um ok em relação ao áudio e ao vídeo, por favor. Hoje a gente está online no Facebook e no Instagram, ao vivo. Tá? Pessoal, puder me dar um ok aí do áudio, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu agradeço. Beleza? Tá legal o áudio? Tá? No Instagram tá bom. Facebook, tá tudo certo aí? Por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Iraí Tafner. Semana passada a gente falou um pouco sobre esporte social, um direito fundamental. Hoje a gente vai falar sobre outro direito fundamental, mas que implica um pouco em crianças e adolescentes, tá? Então o tema da nossa live hoje é Direito das Crianças em Época de Pandemia, os desafios do ensino à distância. Com a chegada do coronavírus ao Brasil, o pessoal, pelo distanciamento social, teve que ficar longe. Portanto, as escolas suspenderam as aulas, né? Começando por um decreto de férias e depois passando aí a fornecer a educação online e sem presencial, sem presença dos alunos. O volume está baixo aqui no Facebook? Melhorou? Não? Vê pra mim se o volume tá legal, se melhorou. Ou se assim fica melhor. Por favor. Vou tentar aumentar aqui, tá? Tô tentando aumentar o volume do microfone, só vê pra mim se deu certo. Melhorou? Joia. Perfeito, obrigado. Então, continuando, nosso tema hoje, direito de crianças em época de pandemia, o ensino à distância e os seus desafios, tá? Nessa época de pandemia, então, pelo distanciamento social, as nossas crianças estão tendo aula online, né? Estão tendo aula dentro de casa, estão fazendo aula dentro de casa. Com isso aconteceram algumas coisas que às vezes pode esbarrar perante a lei ou não, né? Isso aí a gente vai debater um pouquinho mais para frente. Então, começando a falar sobre direitos de crianças e adolescentes, a gente já pensa no ECA, né? Porém, os direitos são propostos e previstos pela Lei 8069, de 13 de julho de 1990. É o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Esse estatuto foi feito em 1990, portanto, dia 13 de julho agora, próximo, ele faz 30 anos de existência. E nesses 30 anos de existência, o nosso querido Congresso Nacional foi alterando vários dispositivos, vários artigos, e com isso foi descaracterizando aquela forma original, que seria o Estatuto montado em 1990. Tá?
Então lá no estatuto diz: são direitos das crianças e adolescentes, direitos universais. Elas têm direito à vida, saúde, alimentação, educação, que é o que a gente vai priorizar na nossa live hoje, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito e convivência familiar, que é uma outra coisa que entra em conflito nessa época também, né? Então, esses são os direitos básicos previstos pelo artigo, pela Lei 8069 de 13 de julho de 1990, o ECA. Lá diz, é dever do Estado, da sociedade, da família, zelar por todos esses direitos. Porém, quando a gente fala em educação, a gente fala primeiramente em Estado e família, tá? O que mais que diz lá nessa lei? Além de ser dever do Estado, da família, da sociedade, a educação foi prevista, a primeira vez que se foi falado em educação como direito universal, foi na Constituição, na Carta Magna de 1934. Então, no Brasil, primeira vez que se falou em direito à educação veio de 1934. Depois tiveram outras constituições, logo depois teve uma em 38 e assim veio vindo. 50 anos depois, em 1988, foi proposta a Constituição que hoje é vigente no nosso país. E nela está inclusa o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, quando se falou em direito à educação, isso vem lá de trás, dos anos 30. Não é de agora que a gente está falando isso. O que mudou foram as formas de se propor a educação, de se acessar o ensino, né? Hoje a gente vê uma forma de se acessar o ensino que até então não se pensava antes. Educação. O distanciamento social fez com que as escolas prorrogassem as férias, adiantassem, depois prorrogassem, e cada escola criou um método para poder fornecer o ensino, seja ele de que forma for, para essas crianças. O desafio maior dessa pandemia é o quê? O acesso universal, sendo que a educação é um direito universal, o acesso universal dessas crianças ao ensino. Não são todas as famílias que têm acesso à internet, que têm acesso à informação. Portanto, isso deixa a educação prejudicada. Porém, como a gente vem trabalhando já há algum tempo, utilizando da tecnologia, utilizando dos meios sociais, das redes sociais e de tudo que a gente consegue englobar, há muito tempo atrás já deveria ter se pensado, ter se programado e termos todos nós colocado um rumo no sentido da educação à distância. Se ela é curricular, se ela não é curricular, se ela é extracurricular, ou como que isso poderia ser trabalhado, né? Foi pego todo mundo de surpresa, não se sabia como trabalhar, e aí cada um foi fazendo de uma forma, né? Tanto no setor público quanto no setor privado. Há cerca de um mês atrás, eu fiz uma enquete e espalhei para os meus amigos professores, para vários professores da rede municipal, da rede estadual, da rede particular, professores de artes marciais, meus amigos, e o meu objetivo era saber a opinião deles
em relação ao ensino à distância, de como estava sendo essa experiência. Se eles estavam vendo isso com bons olhos, se estava colhendo frutos, se não estava colhendo frutos, e ainda mais em relação à produtividade. Se a produtividade deles e dos alunos estava sendo satisfatória. E aí, nessa enquete de 4 perguntas simples, a primeira foi, teve uma amostra de mais de 50 professores de socorro, todos de socorro, tá, gente? Não tiveram professores de fora, todos de socorro. Então, mais de 50 professores de socorro das mais diversas áreas responderam. Primeira pergunta, autoavaliação. Como você avalia a sua produtividade em relação às aulas online? E aí, 53% das pessoas que responderam se autoavaliaram como produtivos, apenas produtivos, tá? 53%. 46% se avaliaram como pouco produtivos. Então a gente teve um balanço aí numa autoavaliação dos professores em relação ao ensino à distância, certo? Um pouquinho mais da metade, se autoavaliaram produtivos e a outra parte se autoavaliou pouco produtivo, tá? Então a gente teve um equilíbrio de opiniões aí. Já na segunda questão, já na questão de baixo, a avaliação era em relação à produtividade dos alunos. Como o professor avaliaria a produtividade dos alunos nas aulas à distância? E aí a gente teve uma maioria esmagadora de 77% dos professores avaliando a produtividade dos alunos como pouco produtiva. Tá? 77%, a maioria, avaliando a produtividade dos alunos como pouco produtiva. Certo? Desses 77%, 2% acreditam que nada produtiva. Né? É um número alto, se a gente pensar em como está sendo essa adequação, tanto de professor quanto de aluno, mas é um número que tende a crescer, infelizmente, daqui para frente. Se isso continuar, né? Terceira pergunta da enquete. Qual a plataforma utilizada para o ensino à distância? E aí, como era uma questão dissertativa, nós tivemos um leque muito grande de plataformas para se acessar. Tá? Então, um usa o Hangouts, outro usa o Google, outro usa o WhatsApp, o próprio WhatsApp, outro usa o Zoom, outro usa o Skype, o outro o Classroom, e aí fica uma variedade de plataformas que pode ser usada, e nessa questão as respostas foram muito pulverizadas, tá? Muito pulverizadas em cima de todos essas ferramentas que a gente tem hoje para trabalhar. Quarta e última pergunta, também era uma questão dissertativa, né? Era uma enquete dissertativa e que dizia: qual a sua expectativa para a educação do Brasil para os próximos anos? E aí a maioria dos professores respondeu que era uma situação, que nós vivemos uma situação preocupante em relação à educação, e aí essa preocupação se agravaria por conta do acesso à informação dos alunos, né? Porque cai naquilo que a gente deu início lá atrás, e que agora a gente vai dar uma aprofundada. Não são todas as famílias que têm acesso a esse tipo de educação. Não são todas as famílias que têm internet dentro de casa.
Tá? Então, como é que essa família vai cobrar do filho que ele faça as atividades de classe, que ele participe das aulas e que ele tenha uma produtividade alta? Né? Talvez por isso a maioria desses professores, esses 77%, responderam que a produtividade dos alunos era muito baixa. Talvez seja por isso. Né? Se você pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito da criança e que é dever do Estado, dos pais, da família e da sociedade zelar por esse direito, tá? Acontece que o Estado está garantindo um direito, que ele está fornecendo a educação, mas ele não está garantindo o acesso. Muitas vezes, ele não garante o acesso nem ao professor, tá? Porque o professor, alguns professores também precisam de uma formação e de conhecimentos para entrar nessas plataformas, para começar a se inteirar de como funciona, para conseguir dar uma aula de qualidade, certo? Meus amigos professores que estão assistindo aí, se puderem dizer se concordam ou discordam, né? Podem mandar um alô aí. Então, essa primeira parte acaba sendo isso, né? O direito à educação, ele existe, porém a pandemia está violando um pouco desse direito. O Estado, por sua vez, está fornecendo o ensino, mas o acesso acaba não acontecendo em várias famílias. Tá? Voltando lá na questão da, do direito à educação. Tá? Hoje, funcionava até o início da pandemia da seguinte forma: o aluno que não obtivesse a presença, agora falando um pouco de presença também, que também é uma questão que fica um pouco subjetiva quando a gente fala na questão do ensino à distância, né? É, a questão da presença. Muito se fala que nas escolas do Estado só se repete por falta. Não é bem assim, né? O que acontece, que também é disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o seguinte: o aluno que obtiver 30% de faltas num determinado semestre, bimestre, trimestre, seja como for o esquema dessa escola, a coordenação ou a direção da escola tem a obrigação de comunicar ao conselho tutelar, tá? São, são três coisas que a escola comunica para o conselho tutelar, que está previsto em lei. Uma, evasão escolar, que é quando acontece isso de 30% do período o aluno não compareceu nas aulas, a escola é obrigada a comunicar ao conselho tutelar. Um. Segundo, faltas reiteradas. Faltas reiteradas é aquilo quando o aluno falta 2 dias, falta um, falta 10, comparece dois. E fica nessa alternância, porém o histórico dele e a carga de faltas é muito alta. Também a escola comunica ao conselho tutelar. E o terceiro caso são casos de maus tratos, né? Que daí já é assunto para uma outra live que a gente vai fazer daqui a alguns dias, algumas semanas, tá? Hoje falando em educação, existem esses dois tópicos na lei que diz faltas reiteradas e evasão escolar, tá? Como fica a questão de faltas reiteradas e evasão escolar numa época de pandemia em que se está tendo aula online pela internet e você não consegue ter
a presença do aluno, saber se ele está presente, se ele não está, se ele ligou o computador ou o celular para ter aula e foi fazer outra coisa, tá? Então, o que falta hoje para que a educação seja um direito que seja ofertado e acessado é um futuro próximo que já é realidade, que a gente já está vivendo, né? A gente precisa do quê? De uma política pública de inclusão, porém, essa inclusão deve ser feita para alunos e professores, também coordenadores e diretores. Por quê? Se você não capacitar de cima até embaixo, a lei não vai valer de nada. A oferta da educação não vai chegar no seu aluno. Ele não vai acessar aquela informação. Então, política pública, começando lá de cima, capacitando gestores, diretores, coordenadores, chegando aos professores, tá? Para poder capacitar o aluno e a sua família e ele ter acesso àquela informação que a escola está ofertando, ok? Então, lembrando, o que faltam são políticas públicas para que isso aconteça. Voltando lá na lei, se o dever é do Estado fornecer, e aonde está o direito ao acesso? Essa lei também precisa ser revista em âmbito federal, tá? A lei de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 precisa ser atualizada para o momento que nós estamos vivendo. Não adianta uma lei de 1990 que passou por muitas resoluções e por muitas leis complementares, muitas PECs, porém não foi atualizada para o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, vai a nossa cobrança aos deputados e senadores que precisam mexer na lei federal para garantir o acesso à educação, não só o direito à educação, porque aí é fácil. Aí o Estado fornece, mas não é acessível à população e que é a população que mais precisa disso, tá? Falando ainda em políticas públicas, além de mexer em lei federal, em adequar, em atualizar a lei federal para garantir o acesso, né, a essa aprendizagem digital, né, já tá na hora do pessoal começar a olhar para essa aprendizagem digital, porque existe um projeto que ainda não saiu do papel, mas é projeto, né? Na Europa já acontece, em alguns países mais desenvolvidos isso já acontece, e há o projeto em trâmite, eu acho que ainda não foi proposto, mas tem no plano de governo, que é o projeto da educação em casa, né? A gente ouviu falar muito nisso na eleição de 2018, nos projetos da educação em casa, que tem um nome bonito, né? O homeschooling, né? Como queiram. Porém, sem esse direito ao acesso, sem a facilidade da informação chegar, o homeschool não vai funcionar, tá? Como acontece o homeschool? O homeschool é uma ideia inovadora onde
basicamente funcionaria como está acontecendo agora em algumas escolas particulares do estado de São Paulo, que eu tenho acompanhado, que é a escola fornece o material, as aulas acontecem online, as crianças assistem a aula e depois os pais ou responsáveis ajudam e auxiliam aquela criança. Como deveria ser, desde sempre, né? A cobrança dos pais em cima desses alunos para garantir a sua produtividade. Aquilo que a gente falou lá atrás na questão da enquete, tá? A escola fornece, a educação é fornecida, o aluno tem acesso e o pai cobra, tá? O pai cobra. Esqueçamos aquela máxima, mais uma vez uma máxima equivocada de que a escola ensina e o pai educa. Esquece, ultrapassado, tá? É uma máxima ultrapassada. A escola ensina e educa. O pai ensina e educa, tá? Que os dois trabalhem de uma forma complementar. O que muda? Mas daí você vai falar, Iraí, mas peraí, a escola não tem que educar. Tá, o que eu penso é que cada lugar, cada setor começa em um lugar. A escola ensina, o pai educa. A escola ajuda o pai a educar e o pai ajuda a escola a ensinar, tá? A diferença é o polo aonde começa, só isso, tá? Então, o ensino começa na escola e continua em casa. A educação começa em casa e continua na escola, ok? É esse o pensamento. Trabalhando em conjunto, para aí a gente começar a pensar em aumentar a produtividade e a educação fazer a diferença na vida de alguém. E quem sabe, eu acredito muito nisso, que só a educação consegue mudar o panorama que a gente vive hoje no Brasil. Hoje a gente vive um panorama onde, se você der uma navegada em rede social, professores de português aí caem de costa, né? Existem vereadores, autoridades que não conseguem concordar um verbo, nem falando e nem escrevendo, nem falando e nem escrevendo. E aí vai esperar o quê? Não conseguimos, não conseguimos. Então precisamos inovar em questão de pensamento, inovar em questão de do englobamento social e educacional, porque senão a coisa vai descambar, tá? Então, repito, políticas públicas que atualizem, políticas públicas que deixem a educação mais moderna, porém sem esquecer dos seus valores. Família e escola. Escola ensina, família educa. Porém, escola ajuda a educar, família ajuda a ensinar. Trabalhando dessa forma é que eu acho que a gente vai conseguir mudar o panorama, começando do lugar que a gente vive. Ok? Vamos ler aqui quem mandou algumas mensagens. Marcos Felipe, um abraço. Marcos Roberto Cecília, um abraço. Marcão Toledo, Marcos, obrigado mais uma vez, Marcos. Um abraço. Leandro Nicolete, meu amigo, meu irmão, obrigado, um abraço. Edson Ramalho, grande professor. Esse é um grande educador, um grande professor. Tenho a honra de ser colega de profissão dele e também fui aluno dele.
Um abraço, Edson. Paulo Narciso, um abraço. Toledo, um abraço. Vamos ver no Instagram aqui. É... Quem mandou mensagem aqui? Perdi. José Mário de Faria, um abraço. Luiz Henrique, meu parceiro de faculdade. Grande professor aqui de Socorro também da Academia Corporalis. Um abração, Luiz. Obrigado, viu, tá assistindo. Professor Giovanni Barel, de Águas de Lindóia. Francisco de Brito Neto. Chico, meu amigo Chico. Lá de Boa Esperança do Sul. Obrigado, Chico. Um abraço. Rosiane Marcolino Lemos. Nosso estado não tem cultura formada para essa visão. Eu também acho, Rosiane. Infelizmente eu concordo com você. Só que a gente precisa começar a mudar isso, né? E a gente começa a mudar de baixo para cima, tá? A gente não vai conseguir mudar lá de cima para baixo. Concordo com você. Na outra live da semana passada que a gente falou sobre o esporte social, eu pensei no nome da Rosiane também, que foi uma grande incentivadora do esporte social. O trabalho que ela fez na escola estadual Narciso Pieroni, aqui em Socorro, é um trabalho, ó, tirar o chapéu, tá? Você fez um trabalho fantástico, você rende fruto até hoje com o basquete na área escolar. Parabéns, Rosiane. E obrigado de estar assistindo, viu? Obrigado mesmo. Tem mais uma aqui. Qual sua opinião sobre o quarto ano do ensino médio proposto pelo governo estadual? É uma forma adequada de compensar o déficit desses tempos? Não, não é. Não é a forma ideal, tá? Compensação de déficit não se faz em um ano. Um déficit de 9 anos, no ensino de 9 anos, que vem lá da quinta série, do sexto ano, até o ensino médio, você não tira esse déficit em um ano. Não, tá? Sou contra, absolutamente contra isso. Não se faz política pública dessa forma porque ela não é efetiva, tá? Ela pode ser uma política bonita no papel, porém não é efetiva, tá? Em um ano não se tira déficit. Muito obrigado, trabalho em equipe sempre do ar. Rosiane, beijo, obrigado. Então, a gente começa a pensar que se a gente não começar a mudar a nossa realidade, a gente não consegue mudar a realidade do outro, certo? Então vamos começar a pensar na educação dessa forma, trabalhando em conjunto o Estado e a família, senão, ainda mais nessa época de pandemia, a produtividade vai lá embaixo, tá? Começa que a produtividade dos alunos não é a mesma, e a produtividade do professor, que pode ser alta, acaba baixando e definhando por conta da falta de interesse. Né? Falta de interesse, falta de planejamento, que é o que a gente mais vê. Hoje, nós caímos de paraquedas numa pandemia, não temos estrutura educacional para isso, não temos estrutura educacional para isso, tá? E tá todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. Aluno, pai, professor, todo mundo sofrendo. Acaba gerando conflitos na convivência familiar por conta disso, tá? Então a gente precisa começar a pensar, aprender com o tempo que a gente está vivendo e começar a adequar as políticas públicas para que elas sejam efetivas no setor educacional. Porém, a gente tem que aprender que o mundo evolui e que a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas para isso, precisa de planejamento, tá? A palavra é planejamento, estratégia.
é outra palavra importante, tá? Planejamento sem estratégia também fica uma coisa que acaba caindo por terra, né? Uma coisa puxa a outra e acaba caindo por terra aí. Beleza, pessoal? Estamos chegando em 35 minutos de live. Minha proposta era mais ou menos ficar aí com meia hora de live, tá? Para não ficar tão chato falando sobre o assunto não é tão interessante para algumas pessoas, né? Mas a gente precisava falar sobre isso. É uma coisa que vem acontecendo, é uma realidade que tá na casa de todo mundo, né? Tá na casa de todo mundo essa realidade e que a gente precisa começar a mexer para conseguir mudar alguma coisa, tá bom? Eu termino essa live convidando vocês todos no sábado, a partir das 5 da tarde, nós do grupo Capai Memo vamos fazer uma live em prol ao asilo. Como aquela que a gente fez em prol ao Lar Dom Bosco, agora vamos fazer em prol ao asilo, tá? Essa live vai ser no recinto de exposições, com drive-thru de lanche, calabresa, pernil, x-salada, tá? Vai ter lá Ecobanda, Denis e Diogo, DJ Junior Help, tá todo mundo convidado, todo mundo convidado a passar lá no drive-thru ou pedir seu lanche, tá? Vou deixar o cartaz amanhã nas minhas redes sociais aí. E também no domingo temos outra live em prol da Neftai, tá? A Neftai vai produzir uma live dando alguns testemunhos e arrecadando também alguma verba lá para eles, que fazem um trabalho fantástico. Vou mandar um abraço pro Renan aqui também, pro Zé Luiz, pra Anitta, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Zé Sartu, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. É de tirar o chapéu. Eu tive o prazer de fazer alguns eventos com vocês, né? E sei da seriedade que vocês tomam à frente disso aí, tá? Então, sábado, a live Capai Memo em prol ao asilo. Domingo, a live da Neftai. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, já estouramos o tempo aí. Tá sendo muito legal essa troca de experiência. E eu convido vocês também para quem quiser bater um papo sobre um outro tema, alguma coisa, que me chame pra gente fazer essa live. Tá bom? Acho que até o fim dessa semana, não sei se eu vou conseguir fazer, mas a semana que vem a gente volta com outro tema aí, outro tema de políticas públicas, outro tema de direito de criança e adolescente, outro tema talvez do setor do agronegócio, tá? Mas a gente volta e a gente vai bater um papo a semana que vem. Beleza? Tem mais gente no Instagram aqui mandando um abraço. Rosiane, está sendo muito sofrido mesmo. Estamos trabalhando incansavelmente pensando no melhor de todos. Estamos ficando no limite emocional, tentando auxiliar os alunos ao máximo. É isso aí, Rosiane. A Rosiane é professora, está dando um testemunho aqui do que ela está vivendo em relação a essa época que a gente está vivendo. Juliana Bolacha, obrigado. Rimodas, obrigado. Antônio Granato Neto, Tonão, obrigado. Obrigado da audiência aí. Tonão foi conselheiro tutelar junto comigo, uma das pessoas mais competentes que eu já trabalhei junto, que eu já conheci, que eu já convivi. Obrigado, Tonão. Um abraço. Aqui, Cristiane. Boa noite, Cristiane. Paulo César Teixeira. Um abraço. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, viu? Ele tá falando aqui que ele chegou atrasado, mas ele concorda com a Rosiane. E concorda comigo sobre a Rosiane. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, viu? Pessoal, boa noite, bom resto de semana aí. Então, sábado a live Capai Memo em Prol Asilo, domingo a live da Neftai. Ok? Obrigado, pessoal, um beijo, boa noite.